Olá, meu nome é Évida, sou aluna do 5º período de Medicina Veterinária da Escola Multivix. Hoje a gente vai estar falando sobre a bronquite parasitárias em bovinos, produtores de leite. A gente pegou esse caso clínico, a gente pegou a base desse caso clínico do artigo da Escola Universitária Vasco da Gama, mestrado integrado em Medicina Veterinária. A bronquite parasitária em bovinos, ela é uma doença causada pelo parasito Dictycalus vivíparos, Ela tem uma presença cosmopolita, ali com prevalências variáveis. Ela é localizada na traqueia, brônquios e bronquíolos dos bovinos e aonde que causa as lesões, O parasita, ele tem um ciclo endógeno e exógeno, e ele depende do ambiente e das condições climáticas para a sobrevivência e seu desenvolvimento. As manifestações clínicas, ela pode incluir dispneia, tosse, roncos difusos na auscultação pulmonar e enfisema pulmonar, podendo haver febre e bronquiopneumonia secundárias. E um dos impactos aí, na exploração é a queda de produção leiteira também. Esse caso clínico que a gente vai apresentar, ele se refere a um surto na exploração leiteira na França, onde surgiram em animais jovens de primeira e segunda lactação, e as quedas de produção afetaram o rebanho inteiro, por um período maior. Além da presença desses parasitos evidenciadas na exploração, foram identificados vários agentes infecciosos que poderiam contribuir para o agravamento do caso. Eu vou explicar aqui como que funciona o ciclo exógeno e endógeno. O exógeno: no pasto, a larva ela desenvolve as L1, que vão mudar para L2 e L3, forma infectante que é ingerida pelos hospedeiros. As mudas de L1 para L3 podem ocorrer em 4 a 7 dias em função das condições climáticas. A dispersão das larvas é facilitada pela esporulação de fungos e pela chuva. No ciclo endógeno, o hospedeiro ingere a larva L3, que segue pelo trato gastrointestinal, atravessando a mucosa intestinal e colonizam os gânglios linfáticos mesentéricos, onde mudam para L4. A L4, elas passam por uma circulação linfática para o coração direito até chegar ao pulmão, penetram nos alvéolos e passam aos bronquíolos, onde muda para L5 e adultos nos brônquios. O ciclo no hospedeiro ele demora de 20 a 25 dias, No inverno, as L4 elas podem entrar em hipobiose nos glânulos mesentéricos ou as L5 em hipobiose nos alvéolos pulmonares. As L5 ela causa alveolite, bronquiolite e bronquite. Esta fase ela pode levar à morte do animal por efisema intersticial e edema pulmonar. Lesões de bronquite e fibrose peribronquial podem persistir semanas a meses depois da recuperação, A hepatização pulmonar é observada em 25% dos animais, numa síndrome de bronquite parasitária postepatente. A parasitose ela leva a sinais clínicos e subclínicos em bovinos leiteiros com maior severidade nos animais jovens no primeiro contato com o pasto. A imunidade ela pode demorar de 6 a 12 meses e necessita um contato com as larvas ao longo da vida para manter esta imunidade. Estudos mostram que as L5 e adultos no pulmão são responsáveis por causar uma resposta imunitárias no animal pela liberação de material de execução-secreção, que permite desencadear a produção de anticorpos. O antígeno exato ainda não foi identificado, tal como a relação entre a resposta imune e a imunidade protetiva, que fica ainda um pouco percebida.
Os casos eles foram observados em 160 vacas, né, em lactação de raça holandesa. Foram observados em 6 animais, mas outros também foram afetados. Em 5 animais desses 6 que foram observados, testaram positivo a pesquisa da larva Dictycaulus vivíparos nas fezes e apresentaram tosse também. O rebanho de vaca leiteira começou a ter problemas de metrite, tosse e queda de produção, e falha na subida de produção após o parto, e queda rápida na condição corporal após o parto também. E nessa exploração com as 160 vacas, foram encontrados 15 casos com quadros de patologia respiratória e reprodutivas. E nesses 15 casos, 6 deles morreram. Né? A queda na produção foi observada na maior parte das vacas, como se podia observar no controle leiteiro. As vacas com fraca produção leiteira, elas se encontram num pasto separado, né? Das que mantiveram a produção de leite normal. Os primeiros animais observados, eles apresentavam corrimento mucopurulento, né, a palpação vaginal, uma condição corporal de 2,25, temperatura de 38,8 e 38,6. Não apresentavam alterações cardiorrespiratórias à auscultação e não foi encontrado aumento de células somáticas nos 4 quartos de teste californiano de mastite. A história da exploração, junto com a sugestão de pastos e resultados com a procologia, nos orientou para um diagnóstico definitivo de bronquite parasitária por Dictycaulus vivíparos, evidenciados pelo método de McKenna. Complicada por uma falha imunitária relacionada às ocorrências oligoelementos e ocorrência de agentes oportunistas que levou ao quadro observados nos diversos animais. E para chegar ao diagnóstico foram feitos vários exames. Em primeiro lugar, foi pedido análises bioquímicas para avaliar o estatuto nutricional das vacas, junto com scores de condição corporal, para ver se pode haver alguma causa alimentar no distúrbio observado. Os valores de albumina, cálcio, globulina, proteínas e ureia estavam normais. O valor do BHB estava ligeiramente aumentado, mas fica ainda em valores aceitáveis, e a produção das vacas no geral estava bastante satisfatória. Por isso, não nos orientamos para uma situação de balanços energéticos negativos. Os valores de cobre estavam abaixo do normal, da 0,785, e acima do normal no caso da 0,894. Valores de cobre inferior ao normal levam a uma queda na fertilidade e redução da ingestão voluntária. O excesso de cobre leva a uma síndrome da vaca caída com controlação musculares, né? Espasmódica e elevação da frequência cardíaca e respiratória. Os sinais de excesso de cobre não foram observados nessa exploração. Observamos também valores de magnésio abaixo do normal. O magnésio ele tem uma função importante no metabolismo energético, no estresse oxidativo e no pH ruminal. Os valores também do selênio estão abaixo do normal em todos os animais. Tem a função muito importante no estado imunitário das vacas, além da sua função no crescimento muscular. O seu impacto no estado imunitário leva ao aparecimento de retenção placentária e metrite nas vacas no pós-parto. Os valores de zinco estão também abaixo do normal nos 2 animais observados. Carências de zinco caracterizam-se pelo aparecimento de queda de produção, consequentemente a uma perda de apetite. Além disso,
podem aparecer sinais cutâneos. E além da análise bioquímica, também foram feitas análises sanguínea, líquido de metrite, aspiração transtraqueal e necrópsias nos animais que morreram. Como tratamento, foi aconselhado tratar as vacas em pastoreio ou que saíram do pasto com epinometrina de 20 gramas por ml na dose de 0,5 gramas por quilo por via subcutânea. Esta via de administração tem o interesse de ter um intervalo de segurança para o leite de 0 dias. Todos os animais sintomáticos serão tratados também com tilosina, justificado pelo fato de os antibiogramas efetuados revelarem sensibilidade aos macrólidos. A tilosina está indicada em patologias respiratórias em bovinos. O objetivo aqui será controlar as infecções consideradas como oportunistas. Vou falar sobre medidas de controle, tá? Além do tratamento médico veterinário e o atendimento do médico veterinário, também é sugerido o esvaziamento do pasto, que já foi confirmado que ali há uma carga parasitária. O pasto onde animais adoeceram nos últimos meses. Para controlar, também é recomendado fazer agrupamento de defesa sanitária. Depois de todo esse processo, se ainda houver aborto dentro da propriedade, é bom pesquisar para ver se não é o vírus que voltou novamente.